Saudações, meus queridos amigos e amigas, telespectadores do canal Páginas Difíceis da Física. Sejam bem-vindos à aula 7 do curso de Programação Numérica em Octave. Hoje nós vamos então fazer a última parte da nossa aula sobre gráficos. Nós já vimos os comandos básicos para plotagem de gráficos e como alterar os aspectos, a estética dos nossos gráficos. Por exemplo, a fonte dos eixos, a fonte dos títulos, o formato dos valores e muitas outras coisas. Como a gente estudou também, né, a gente viu como fazer plotagem de mais de uma figura e também vimos como colocar um gráfico dentro do outro. Nesta aula, pessoal, então a gente vai ver outros aspectos. Nós vamos inicialmente aprender como colocar a escala logarítmica em um dos eixos ou em ambos os eixos. Então a gente vai começar aqui. Eu vou explicar para vocês, iniciar explicando o comando semilog. Então existe no Octave um comando chamado semilog que define, tá certo? Em escala logarítmica um dos eixos. Se você quiser colocar a escala logarítmica no eixo y, digamos, você vai colocar semilog y. Se você quiser colocar a escala logarítmica no eixo x, você vai colocar o comando semilog x. Vamos ver um exemplo, então, tá certo? Digamos que eu queira aí representar a função, uma função exponencial, 10 vezes a exponencial de menos 2x, e eu quero representar o eixo y em escala logarítmica, tá? Então a gente vai, na verdade, nós vamos fazer a função, né, num gráfico, que vai ter o eixo y em escala logarítmica e o eixo x em escala normal. Então, vou criar inicialmente o meu parâmetro x, tá certo? Então, vou atribuir um vetor, né, para esse parâmetro x, chamando a função linspace, e eu quero de 0 até 3, tá bom? No intervalo de 0 até 3. Eu não vou colocar aqui o número de pontos, por padrão, a gente viu que o Octave estabelece como 100 pontos. Dou ponto e vírgula, porque eu não quero que esses valores sejam exibidos na tela. E agora eu construo a minha função de interesse, que vai ser 10 vezes a exponencial de menos 2x. Esta é a função que eu gostaria de construir. E aí, pessoal, eu já posso, então, dar o comando semilog, a escala de interesse, né, é o eixo y, então semilog y, e aí entre parênteses eu coloco os meus parâmetros. Então, na horizontal eu quero plotar, né, os valores de x e na vertical os valores de y, mas daí em escala logarítmica. Dando Enter, ele já vai gerar para você o gráfico, olha só, da função exponencial. Como a escala, né, do eixo y está em escala logarítmica, na verdade nós fizemos aqui uma linearização da função exponencial. Então, uma função exponencial, num gráfico que tem, por exemplo, um eixo em escala logarítmica, ela se transforma numa função linear, tá bom? Então, isso é muito importante, né? Em física experimental, em física experimental, isso é muito comum, né? A gente precisar linearizar certas funções, tá ok, pessoal? Vamos só colocar aqui o título desse gráfico. Então eu vou colocar aí um título através da função title. Eu vou colocar então o nome da função y igual 10 vezes a exponencial de menos 2 vezes x. Então eu fecho aspas simples, fecho parênteses. Vou também dar o nome dos eixos, então a minha x-label, digamos que eu queira simplesmente colocar x, e a minha y-label, entre aspas simples, o parâmetro y, tá bom? Então tá aí, ele colocou o nome dos eixos, o título. Vamos já aumentar o fonte, né, do título e dos eixos ao mesmo tempo. Vamos também colocar nossa grade, pessoal. Então a nossa grid minor. Vamos colocar uma grade pequenininha. E aí, para aumentar a fonte, né, do título e dos eixos, nós vimos na aula passada como fazer esse comando, tá certo?
eu posso então chamar a função set, que é, né, definir, configurar, a função de referência, GCA, e aí, entre aspas simples, o parâmetro font size, e aí vamos colocar um tamanho 20, tá bom? E aí ele aumenta, então, a fonte do título e dos eixos. Isso nós vimos já na aula passada, né? Esses comandos básicos sobre aspectos estéticos do meu gráfico. Muito bem, pessoal. Então, essa é a função para você deixar um eixo na escala logarítmica, chamando o comando semilog. Vamos agora ver qual é o comando que coloca a escala logarítmica nos dois eixos, tanto no eixo x quanto no eixo y. Né? Existe uma função, existe um comando no Octave, que é o comando loglog, tá certo? Esse comando loglog, ele permite colocar escala logarítmica em ambos os eixos. Vamos supor que eu tenho aqui uma função complicada, eu vou fazer um comentário, e eu quero desenhar o gráfico da seguinte função. Y, inicialmente eu vou escrevê-la aqui, na forma de comentários. Y igual a dividido por x, tá? Então, a sobre x vezes, elevado, eu vou colocar o chapéu aqui, de elevado a c. Então, a sobre x elevado a c, mais b elevado a c, tá bom? E agora aqui eu vou fechar um parênteses, então fechei o parênteses, tudo isso dividido por c, pessoal, tá bom? Então eu tenho essa função, tá certo? A sobre x elevado a c mais b elevado a c, tudo sobre c. E eu quero construir essa função, mas num gráfico em que ambas as escalas sejam logarítmicas. Vamos implementar, então, o código aqui na janela de comandos. Vou iniciar definindo os valores dos meus parâmetros A, B e C. Digamos que o A vale a 24, o B vale a 0,32, e o meu parâmetro C, né, do meu modelo, 0,52. E aí, então, eu crio uma função anônima, de um parâmetro x, tá bom? E a função é aquela ali que eu escrevi. Então, é A dividido por x, pessoal. Então, cuidado aqui que aqui a operação é elemento a elemento, tá bom? Então, ponto barra x vezes, né? Então, novamente aqui, ponto vezes a estrela, né? Elevado a c, na verdade. Então, aqui é elevado a c. Tá certo? Mais b elevado a c. Então, mais b elevado a c. E aí eu fecho um parênteses. E aí, tudo isso, pessoal, é dividido por c, né? Então, eu poderia fazer o seguinte. Eu poderia... aliás, a função que eu falei está errada. A função, na verdade, que eu quero é a sobre x elevado a c, mais b elevado a c. Tudo isso elevado a 1 sobre c, pessoal. Aqui não é dividido, tá? Então, perdão aqui pelo meu equívoco. Aqui, na verdade, é essa função que está entre parênteses. Tudo isso é elevado a 1 sobre c. Então, aqui eu vou colocar o ponto, chapéu, 1 sobre c, entre parênteses. Na verdade, essa é a função que eu gostaria de fazer o gráfico, tá? E não é sobre c, e sim elevado a 1 sobre c. Muito bem, eu vou dar então um Enter. E agora eu vou, então, definir o intervalo de valores para x, tá bom? Bom, os valores de x, pessoal, eu quero que eles estejam numa escala logarítmica, tá certo? Então, existe uma função, além da função linspace, né? Existe a função que eu vou chamar agora logspace, tá? Agora sim você sabe por que, né, a palavra linspace, lin de linear. Então, o espaçamento entre os valores são constantes na função linspace. E aqui na função logspace, o espaçamento entre os valores, né, entre os vetores, tá certo? Os valores do meu vetor x não são constantes, estarão em escala logarítmica.
Digamos que eu queira do intervalo, aí você especifica, então de menos 2 até 6, e digamos 100 pontos, tá bom? Que é o padrão, né, do Octave. Muito bem, e aí eu vou pedir então para plotar essa função, né? Log, chama a minha função log, que eu vou colocar em escala logarítmica ambos os eixos, x e y, mas aqui eu estou chamando a função de f, né? Então é a minha função f de x, tá bom? Eu não dei o hold down, pessoal, então na hora que eu der enter, essa figura aqui, esse gráfico vai desaparecer, tá? Vamos então dar o enter e olha só, você tem aqui a sua curva, né, gerada, e observem que ambos os eixos, tanto o eixo x quanto o eixo y, estão aqui em escala logarítmica, né? Então 10 a menos 1, 1, 10, 100, 1000, 10.000. Então essas escalas, né, esses gráficos são importantes para aqueles casos em que você tem uma grande variação nos eixos, né? Então quando você tem uma grande variação nos valores de um dos eixos ou ambos os eixos, essa função, fazer o gráfico em escala logarítmica é muito mais interessante, tá ok? Eu poderia aqui então colocar a minha grade, o título, enfim, eu não vou fazer isso para a gente não se delongar tanto na nossa videoaula. Existe um outro comando, pessoal, para fazer gráficos em coordenadas polares, tá? Outra coisa também super importante é a gente construir gráficos, né? Deixa eu fazer um comentário aqui. Gráficos em coordenadas polares, né? Existe um comando para isso, tá certo? O comando é o seguinte, é o polar, né? Não poderia ser diferente. O comando polar, aí você coloca os seus parâmetros, por exemplo, o seu ângulo, né? Que a gente vai chamar de eng aqui, e os seus outros parâmetros, tá bom? Separados aqui por vírgula. Aqui vem a cor, pessoal. Eu vou colocar assim em português mesmo, cor, para você definir a cor do seu gráfico, tá? Então vamos ver um exemplo. Vamos então desenhar, pessoal, o gráfico de uma espiral logarítmica, tá? A espiral logarítmica, ela tem como equação em coordenadas polares r igual a r0 vezes a exponencial de b vezes θ. Então a gente tem aí dois parâmetros, o r0 e o b. Nós já vamos começar definindo os valores dos meus parâmetros, r0. Eu vou estabelecer em 0,4 e o meu b, o meu parâmetro b, vamos defini-lo como 0,05. E aí, então, eu estabeleço o meu ângulo θ, tá certo? A gente tem que estabelecer um intervalo para ele, né? Eu vou chamar de eng, e aí eu vou criar, então, um vetor, né? Então, ele vai de 0, digamos, até π sobre 2. Então, aliás, até 9π sobre 2. Então, vamos lá, de 0, 2 pontos, aí eu posso colocar os espaçamentos, né, que eu quero, de quanto em quanto que eu quero que varie esse ângulo. Vamos colocar aqui π sobre 18, até, então, 9 vezes π sobre 2. E agora nós escrevemos a nossa equação, então, da espiral logarítmica em coordenadas polares. R0, que multiplica a exponencial de b vezes θ, pessoal. Então, b vezes o nosso θ, que é o nosso eng, né, que eu estou chamando de ang, A-N-G. Fecho parênteses, dou ponto e vírgula. E agora vamos plotar, então, através da função polar. E aí nós colocamos, então, nosso ângulo, primeiramente, θ. O nosso R, né, que eu estou chamando aqui de R, eu poderia chamar de X, de Y, a letra que eu quiser. E aí vamos colocar uma cor, sei lá, vermelha. Então, vamos colocar o R, né, de red. Vamos dar o Enter. E olha só que beleza, né, ele desenhou para mim aqui a espiral logarítmica, tá bom? Em coordenadas polares. Então aqui você sabe que um ponto em coordenadas polares, ele é definido pela sua distância ao centro, né, a distância r, e o ângulo θ, tá bom, pessoal? Aqui você está vendo os valores dos ângulos, né? 0, 30, 60, 90, 120. E aqui as distâncias. Então,
aqui seria, né, 0,5, que é a metade, tá? Eu poderia também pedir para desenhar, né, outras distâncias aqui, mas o básico está aí, pessoal. A gente poderia também utilizar uma outra função para expressar o gráfico em coordenadas polares, né? Existe uma outra função aqui no Octave, que é a função pol, tá? P-O-L 2cart, tá? Essa é a função. Ela converte coordenadas polares em coordenadas retangulares, né, coordenadas cartesianas, e obtém um resultado análogo, similar, mediante o comando plot, ao invés do comando polar, pessoal. Então vamos novamente aqui implementar. Eu vou, para evitar de escrever novamente esses parâmetros, eu vou aqui na minha janela histórico de comandos e já vamos colocar direto aqui, né? Então o nosso R0, o nosso parâmetro B também. Tá aqui o parâmetro B. Eu vou colocar a minha equação, tá certo? Que é esta aqui, né? E aí, pessoal, depois da equação, eu então vou criar, né, um vetor, tá? Opa! Vou criar um vetor x, y, que vai receber então essa função pol2cart, e aí entre parênteses, quais são os parâmetros dessa função? Você coloca o ângulo, então é o eng, e você vai colocar o seu r, né, que é a sua expressão da equação, da função. Vou dar o ponto e vírgula, e aí eu vou pedir para plotar. Então eu vou fechar a figura aqui, porque o desenho vai ser o mesmo, né? Vamos lá, plot. Aí eu peço x, y, tá bom? E é na cor vermelha. Digamos que eu queira aí a curva na cor vermelha. E aí, pessoal, está o nosso gráfico, né? Em coordenadas polares também. Só que a diferença é que ele não mostrou, né, dessa vez, o ângulo nem as distâncias, tá certo? Então aqui está em coordenadas retangulares o gráfico, tá certo? Em coordenadas cartesianas. Eu posso aqui deixar os eixos iguais. Eu vou dar um axis equal, e agora a figura ficou mais bonitinha. E aí eu poderia colocar, né, a minha grade, tá certo? Vou colocar aqui a minha grid minor. E aí poderia colocar o título, enfim, o nome dos eixos, né? Legenda, tá certo? Tudo isso nós já aprendemos. Então, mais uma função aí para expressar em coordenadas, uma figura, né, com equação em coordenadas polares. Muito bem, gente. O que falta para a gente aprender agora de gráficos é mais uma coisa. Até agora a gente viu, então, gráficos, né, no plano ou em uma dimensão, né? E duas dimensões. O que a gente quer fazer agora, o que falta a gente aprender, é como desenhar curvas e superfícies em 3 dimensões, pessoal. Então, isso aparece em muitas situações da realidade, né, que a gente precisa gerar aí gráficos e curvas em 3 dimensões. Como que a gente faz isso? Vamos inicialmente aprender os comandos, então, para plotar curvas em 3 dimensões. É bastante simples, tá? É basicamente o comando plot. A única diferença é que você vai ter uma terceira variável, né, z. Então, a gente tem aí 3 funções, basicamente. Eu vou fazer mais um comentário. A gente tem uma função x de t, a gente vai ter uma função y de t e a gente vai ter uma função z de t, né? Tá claro? Porque eu quero uma curva em 3 dimensões. Então eu tenho que dar as equações, que geralmente na forma paramétrica, né, para cada uma das direções do espaço. Digamos que eu tenha lá uma curva cujas equações são x igual a seno de t, y igual a cosseno de t e o z igual a 0,2 vezes t, tá? E eu quero
plotar essa curva. Como que eu faço isso? Então, primeiramente, você começa definindo o seu parâmetro t. Vamos supor aí que ele vai de 0 em passo de 0,1 até 6π. Esse é o intervalo do meu t. E aí, pessoal, eu escrevo as equações paramétricas. Então, x é igual a seno de t. Seno de t. Y é igual a cosseno de t. E o meu z tem como equação 0,2 vezes t. Então, estão aí as equações paramétricas da minha curva em 3 dimensões. E agora eu dou, então, o comando plot com a diferença que agora eu quero no espaço. Eu quero desenhar aqui uma curva, né, um sistema com 3 eixos, ao invés de 2 apenas, como a gente até agora tem feito, tá? Então, eu tenho que dar o comando plot seguido do número 3, para dizer para o programa que eu quero que ele gere 3 eixos, tá certo? Mutuamente ortogonais, mutuamente perpendiculares entre si. E aí eu coloco os meus parâmetros, x, y, z, e depois eu posso definir a cor, pessoal, mesmo procedimento. Vamos colocar aqui a cor, sei lá, em preto, tá bom? E aí, fecho aspas simples, fecho parênteses, vamos dar um Enter. E olha só, né, ele gerou aqui então os 3 eixos para mim, né, o eixo x, eixo y e eixo z, e a curva, né, que é essa, digamos, essa mola, né, helicoidal aqui, gerada, tá certo? Que tem como equações paramétricas as equações que aqui estão. Então, bastante interessante isso. Vamos só aumentar um pouquinho para vocês visualizarem melhor aí no vídeo. Eu já tenho aqui o comando, então 7, vamos colocar aqui um tamanho um pouquinho maior, pessoal, para vocês visualizarem melhor a curva aí no vídeo. Então é basicamente isso, tá? É simples assim. Basta dar o comando plot 3, tá bom? E agora a gente vai ver, então, superfícies tridimensionais, né? Algo um pouquinho mais complicado é exibir uma superfície em 3 dimensões, descrita por uma função, né, de 2 variáveis, pessoal. Então, vocês, né, que já fizeram cálculo 2, cálculo 3, sabem que a função, vamos fazer novamente um comentário aqui, z igual a uma função de x e y, uma função de 2 variáveis, representa uma superfície em 3 dimensões. Muito bem, o primeiro passo, pessoal, é criar, então, uma malha, né, no plano xy que cubra o domínio da função. E o segundo passo consiste no cálculo do valor de z para cada um desses pontos, né, dessa malha, tá certo? Olha só, no MATLAB, assim como aqui no Octave, nós já vimos, existe uma função que cria matrizes, tá certo? Matrizes x e matrizes y, numa matriz só. Nós já vimos isso, pessoal, na aula número 3, na aula de matrizes. Existe uma função chamada mesh, né? Essa função mesh grid, na verdade, mesh é malha, né? Grid é grade, então ele cria, através de uma matriz, um conjunto de pontos. É basicamente isso que o programa faz. Vamos relembrar aqui, ó. Vamos supor que eu tenha o meu vetor x, que vai de -2, pessoal, até 2, tá bom? E vamos supor que o meu y seja um vetor que vai de -3 até 3, tá? E aí, dando o comando, então, meshGrid, então, o vetor xy, agora eu vou criar uma matriz com essas duas aqui, isso aqui, na verdade, é uma matriz, né? 2 por 2. E aqui também é uma matriz, aliás, que é uma matriz 3 por 3, né? E a gente, então, estabelece o vetor xy igual ao comando, então, é a função meshGrid, e aí, dos parâmetros x e y, pessoal. Vamos dar um Enter? E olha o que o programa fez. Ele desenhou aqui para mim, né, a matriz x
tá certo? Né? Que consiste aí nos vetores, então, ó, menos 2, menos 1, né? 0, 1 e 2, tá? Menos 2, menos 1, 0 e 2. Ele repetiu isso, ó, quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, né? E aqui nas colunas, 5 colunas, tá bom? Ele criou, então, uma matriz, né, que representa uma malha, isso no espaço, uma malha de pontos. E a y, aqui, olha, a mesma coisa. Ele pegou, então, aquele vetor de menos 3 até 3, né? Aqui, na verdade, é em coluna. Tá certo, pessoal? Olha que interessante, aqui na matriz X, ele pegou o vetor então de menos 2 até 2 na linha. E aqui ó, no Y, de menos 3 até 3, ele faz isso na coluna, tá? E não na linha, tá certo? E a gente calcula, por exemplo, né, os valores da função z, que é uma função de x e y, para cada um dos pontos dessa região, né, dessa matriz. Então, por exemplo, se eu agora der o comando, né? Então, eu tenho uma função, digamos que a minha função seja z igual a x ao quadrado menos y ao quadrado, né? Então, eu vou colocar aqui x ao quadrado menos y ao quadrado, pessoal. Dando Enter, olha o que ele faz. Para cada região, né, para cada pontinho, ele calculou lá o meu x2 menos y2. Tá? x2 é menos y2. Tá? Então, por exemplo, menos 2 ao quadrado, né? Que é esse primeiro aqui, menos 3 ao quadrado, então fica 4 menos 9, que dá menos 5. E assim ele faz para cada um desses pontos. Tá? Então, é basicamente isso, né, que essa função faz, esse comando meshGrid. E depois do comando, pessoal, meshGrid, né, e da função de interesse, o que a gente faz? A gente, então, desenha a superfície no meu espaço, usando para isso a função mesh, né? E agora eu quero representar esses pontos numa superfície tridimensional. Então, agora eu dou o comando mesh, os meus parâmetros x, y e z, e aí vou dar Enter. Opa! Eu coloquei um parênteses aqui a mais, pessoal. É mesh, então a função mesh, x, y, z, tá ok? Dando Enter, e olha só, né, você tem aqui a sua figura, né, a sua região. Né? Ela tá nessa forma aqui, que não está muito apresentável, porque eu não pedi para desenhar a superfície. Como eu quero que desenhe também a superfície, aí eu dou o comando, pessoal, surf, né? Que vem de surface, surface é superfície, x, y, z, tá bom? E aí, olha só, aqui ele colocou então a superfície para mim, tá certo? Você pode mudar o estilo dessa superfície, ainda não está numa forma muito apresentável, né? Como a gente vê nos livros. Por causa você pode mudar a cor do mapa, né? Então existe um comando para isso chamado Color Map, tá? E aí eu vou mostrar cada um para vocês. Existem várias cores, né? Do mapa de cores. Eu vou inicialmente dar o comando HSV, pessoal. HSV significa cores saturadas, tá? Vamos dar um Enter aqui. E olha só já a diferença, né? Da minha superfície. Eu posso também representar outras cores, tá? Vamos, por exemplo, usar aqui o Color Map. Vamos colocar cores quentes, né? Que é o preto, o vermelho, o amarelo e o branco, tá? Então a gente coloca a palavra hot, né? E aí vocês veem a diferença da curva. Vamos colocar tons de cinza, né? Então vamos lá, Color Map, tons de cinza é gray, né? E olha só como que fica, né?
Vamos colocar mais uma cor aqui do nosso mapa de cores. Color Map. Vamos colocar, sei lá, vamos colocar aqui um cobre, né, que é o Copper. Copper. Fica na cor cobreada, tá certo? Vamos colocar um Color Map, sei lá, Flag, né? Flag, que são basicamente as cores da bandeira americana, né? Que é o vermelho, o branco e o azul. Tem também um pouquinho de preto, tá? Então, Flag, né, que é bandeira. E olha só, né, as cores aqui, branco, vermelho, preto, né? O azul parece que não tá aparecendo muito. Vamos colocar um color map agora, sei lá, Summer, né? Aí tem as cores das estações do ano. Então, Summer, tá bom? Vamos colocar aqui o color map, Autumn, né? De outono, Autumn, tá certo? Vamos colocar aqui as cores, color map, Winter. E eu vou mostrar mais uma que é da primavera, né? Então, Color Map, Spring, tá? Então, existem várias possibilidades, pessoal. O mais usado, né? O que é mais padrão mesmo, é o HSV, tá? Que são cores saturadas. Então, vou voltar na Color Map, HSV, tá? Então, tá aí a nossa superfície. Vamos fazer mais um exemplo de superfície, pessoal. Vamos desenhar agora a função z igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, tá bom? Seno, aliás. Vamos desenhar o seno da raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, inicialmente aqui eu vou definir os intervalos, né? Do meu vetor x e y. Então, olha só, eu poderia fazer assim, x e y igual. Aí eu crio, então, uma malha de pontos, uma mesh grid, né? Primeiramente uma matriz de pontos, né? Mesh grid, do intervalo de menos 7 até 7. Então, menos 7, vamos especificar aqui o passo, né? 0,25 até 7. Bom, eu não dei o Enter e olha só, ele mostrou aqui todos os valores. Eu não dei o ponto e vírgula e ele mostrou todos os valores aqui, né, da minha matriz, tá? Não deveria ter feito isso. Vamos então colocar aqui o meu R. Como eu quero, pessoal, o seno da raiz quadrada de x2 mais y2, vamos chamar o x2 de y2 de R e aí depois é só escrever z igual a seno de R sobre R, tá bom? Então, a função, na verdade, é seno da raiz de x2 mais y2 dividido pela raiz de x2 mais y2. Essa é a função que eu quero representar. Então, o meu R é a raiz quadrada de x2 mais y2, tá? Eu vou adicionar aqui, pessoal, o epsilon da máquina, né? O epsilon da máquina. O que é o epsilon da máquina? É a menor diferença, né, que um programa de ponto flutuante, como o Octave ou o MATLAB, ele consegue reconhecer entre dois números, tá? É apenas para definir a precisão aí, né, dos números flutuantes, tá? Se você não quiser colocar isso, não precisa, né? Não vai fazer aí muita diferença. Mas eu vou colocar o epsilon da máquina. O z, então, vai ser o seno de R, tá? Dividido, cuidado aqui com a divisão elemento a elemento, então ponto barra, por R. Dou ponto e vírgula, e agora eu vou pedir para plotar então a minha superfície, pessoal. Então, direto eu vou dar o comando surface, tá? Agora, ao invés do comando mesh, né? Então, eu já vou pedir para plotar direto surface x, y e z, tá bom? Vamos ver aqui, olha só, né, a nossa superfície aqui em 3 dimensões, tá certo? Como que ela ficou bonitinha, né? Aqui já tá nas cores saturadas, tá? É só pra gente confirmar, eu vou dar aqui o Color Map, né, o mapa de cores eu vou colocar então o HSV,
E olha só, é o mesmo, tá? Então eu poderia mudar, né? Eu poderia colocar aquelas cores lá que eu já mostrei para vocês. Por exemplo, vamos colocar aqui o Color Map, sei lá, vamos colocar aqui do verão, né? Summer. Então, Summer. E aí você muda as cores, tá certo? Summer aqui vai ser o amarelo e o verde, tá? É o yellow e o green. Por exemplo, a gente poderia colocar... Tem um outro também que eu não falei, que é o Color Map Lines, que são as cores, pessoal, do comando da função plot, né? Da função plot. Tem várias cores lá, né? Tem o magenta, o ciano, o amarelo, o vermelho, tá certo? O preto, branco, né? E o cinza também, tá certo? Então é basicamente isso, né? Eu poderia colocar aqui o nome do meu gráfico, o título, a mesma coisa, né? O title, as X-label, tá certo? Aí aqui você teria a Z-label, né? Vamos só fazer isso. Vamos colocar aqui um título do nosso gráfico. Superfície, eu vou colocar superfície 3D. Vou colocar aqui a minha X-label com o nome simplesmente de X. A minha Y-label com o nome simplesmente de Y. E a minha Z-label agora, né? Eu tenho mais um eixo, simplesmente com o nome de Z, tá bom? Então tá aí o nome dos eixos. Vamos só aumentar, né? Isso aí, então eu vou dar aqui o comando set GCA, que faz referência a tudo que eu fiz anteriormente. O meu parâmetro font size, vamos colocar um tamanho 20, tá bom? Para todo mundo. Então tá aí um gráfico, né, numa forma bem mais profissional. Aqui está a nossa malha, né? Vamos tentar, pessoal, dar aqui a nossa Grid Minor. Vamos ver, olha só, ele colocou numa malha um pouco menor, né? Ficou melhor dando o comando Grid Minor. Muito bem, vamos fazer mais uma superfície, tá? Usando equações paramétricas. Vamos fazer, pessoal, vamos desenhar uma superfície cônica dessa vez. Vamos colocar aqui, antes disso, vamos fazer mais uma superfície. Antes da gente fazer o cone, deixa eu mostrar para vocês aqui uma outra função bem bonitinha que fica. Vamos lá, eu vou então criar o meu vetor xy, tá? Vamos definir aqui, né, a nossa malha de pontos. Então eu poderia fazer assim, mesh grid, e aí entre parênteses aí eu coloco o meu intervalo, né, para todos os eixos, tá certo? Então de -2 em passo de 0,2 eu poderia simplesmente colocar 0,2 assim, até 2, tá? Fecho colchetes, fecho parênteses, dou ponto e vírgula, para que ele não mostre na janela de comandos, né, todos esses pontos. E vamos supor que a minha função seja z igual a x vezes a exponencial de -x2 menos y2, tá? Então eu vou escrever aqui direto a expressão de z, que é x vezes, cuidado aqui, a operação é elemento a elemento, exponencial de menos x ao quadrado menos y ao quadrado, tá bom? Fecho parênteses, dou ponto e vírgula. E agora eu vou pedir então para plotar a superfície, né, chamando o comando surface, né, surf, né, x, y, e eu também vou pedir, pessoal, para ele plotar a derivada, né, da função z em cada ponto. Então é o gradiente, né, na verdade, da função. Aí eu posso chamar esse parâmetro aqui gradiente, né, de z. Porque eu também quero que ele mostre, tá? Vamos só visualizar aqui, olha só, a gente tem então a nossa superfície, tá? Deixa eu só voltar aqui para a minha Color Map HSV, tá? Eu acho que fica melhor para vocês visualizarem a curva, né? Ou melhor, a superfície, tá? Nessa forma aqui. Eu poderia, pessoal, colocar uma legenda aqui do lado em forma de barra, né? Mostrando as cores, porque as cores elas mostram os valores, tá certo? Digamos assim, dá uma ideia das coordenadas de cada ponto. Então eu posso chamar o comando color bar, né? Color bar,
uma barra, tá certo? Uma escala, né, de cores aqui do lado, ó. Então, quanto mais próximo aqui do vermelho, mais negativo fica, né? Quanto mais próximo aqui do desse rosa, né, e desse vermelho aqui também, mais positivo vai ficando, mais próximo do azul, né, digamos assim. Então, isso aqui também é bastante importante, né, nos gráficos, tá certo? A gente também pode, pessoal, fazer o seguinte, mostrar as curvas de nível, né, de uma superfície. Isso é muito importante, né? Vamos, então, chamar o comando meshpix, tá? Existe um comando aqui, meshpix. Deixa eu dar um Enter. Ah, sim, aqui ele já mostrou, ó, numa outra perspectiva, né, a minha curva, tá certo? Vamos só colocar aqui o nosso vetor, então, x, y, z, que vai receber, então, os picos, né, os pics. Vamos dar um Enter. Tá, ele não fez... Praticamente deixou na mesma coisa. Vamos mostrar as curvas de nível, pessoal, dessa minha função, tá? Dessa minha função. Para isso existe um comando chamado contour, né? Contorno. Contour, a gente coloca então os parâmetros x, y, z e a gente coloca daí um número aqui que vai definir o número de curvas de nível que eu quero que ele mostre. Digamos que eu queira que ele mostre 20 curvas de nível. Vamos dar o Enter. E olha só, ele mostrou para mim as curvas de nível daquela superfície, né? Que são aquelas regiões em que Z é constante. Tá ok? Muito interessante isso aqui, então. A gente poderia, pessoal, pedir para que ele mostrasse as curvas de nível em 3 dimensões. Deixa eu só ver se ele vai fazer isso. Eu vou dar o contour aí 3, né? A mesma coisa do plot 3 lá que nós vimos. X, Y, Z, eu não tenho certeza se ele vai fazer isso direto. Vamos fazer isso. Eu acho que sim. Eu acho que ele... Ah, sim. Ele mostrou aqui, ó. Então ele está mostrando, né, as curvas de nível aqui em 3D, né? 3 dimensões. Tá bom? É outra coisa importante também que você pode fazer no Octave, tá bom? Muito bem, vamos, pessoal, fazer agora um outro exemplo. Vamos desenhar aqui uma superfície cônica, tá? Agora eu vou desenhar uma superfície cônica aqui. Bom, o cone, eu vou definir ele então por coordenadas esféricas, tá? As coordenadas esféricas, vocês lembram, né? É x igual a r cosseno φ seno θ, y igual a r seno φ seno θ e o z é r cosseno θ. Então, primeiramente, eu vou ter que... No cone, o que acontece? Eu vou definir um θ fixo, né? Digamos de, sei lá, 60 graus. E eu vou fazer variar o φ apenas, tá bom? Então, o θ é um parâmetro fixo. Então, eu vou escrever aqui o meu parâmetro, sei lá, θ mesmo, igual a π sobre 3, né, radianos, que é 60 graus. Vou definir, então, os meus vetores r e φ, porque eles vão ser variáveis, né? No cone, isso que acontece, o r é variável, o φ é variável, mas o θ, ele é constante, né, em coordenadas esféricas. O r, então, eu vou chamar minha função lineSpace, espaçamento linear, né, constante, de 0 em passo de 1 até 30, tá? Digamos que eu queira nesse intervalo de 0 até 30, e o meu φ, que eu vou escrever assim, PHI, vai ser, né, lineSpace, digamos que de 0 até 30 também, mas em intervalos de 2π, tá bom? Espaçamento de 2π. Muito bem. Eu não dei o ponto e vírgula, ele mostrou todos os valores aqui para mim. Mas não tem problema. Então, agora eu vou criar o meu vetor. Então, rφ, né? Rφ, tá? Que são os parâmetros que variam. E aí eu vou... eles vão receber, então, vão compor a minha malha de a minha malha, né? Mesh grid. Então, eu dou o comando mesh grid. E aí eu coloco os parâmetros, então, r e φ, né?
R e φ. Dou ponto e vírgula. E agora, pessoal, eu escrevo as equações, né, paramétricas desse cone em coordenadas esféricas. Então, x é r vezes... Bom, o r aqui ele é um parâmetro, o cosseno também, então multiplicação elemento a elemento. Cosseno de φ, tá? Cosseno de φ vezes seno de θ. Bom, seno de θ é um número, então não preciso colocar o ponto, tá? Então, seno de θ. Tá aí a equação de x. Vamos escrever a equação de y. R vezes, então, ponto, asterisco, seno de φ vezes o seno de θ. Então, seno de θ é um número, né? É fixo. E aí eu não preciso colocar o ponto, tá? Dou ponto e vírgula. E agora eu vou escrever a minha equação de z em coordenadas esféricas, que é z igual a r vezes, tá? Vezes cosseno de θ. Então, não preciso colocar o ponto antes da estrela novamente. Cosseno de θ. Ponto e vírgula. E agora, pessoal, eu dou o comando, então, vamos dar o comando mesh, tá? Mesh x, y e z, para a gente ver o gráfico, né, gerado em 3 dimensões. Então, tá aqui o nosso conezinho, né, o nosso gráfico bonitinho, que é o cone, então. Vamos só dar o comando surface para a gente ver a diferença. Surface x, y, z. Aí ele já fez a superfície, né? Lá só era a malha de pontos, tá certo? Essa que é a diferença, né, entre os comandos mesh e o comando surf, tá? Vamos voltar para o mesh x, y, z. Aí você pode finalizar o gráfico, né? Criando aqui o título, criando, digamos, o nome dos eixos, aumentando a fonte, enfim. Tudo isso aí nós já sabemos, tá? Essa figura ficou bem bonitinha, eu quero mantê-la aqui na tela, então eu vou dar o comando figure para abrir uma nova figura, tá? O próximo gráfico que eu vou fazer vai ser uma esfera, pessoal. Eu quero desenhar uma superfície esférica, só que agora mostrando meridiano e paralelo. Eu vou ensinar vocês como desenhar a esfera, mostrando um determinado meridiano e um determinado paralelo dessa superfície esférica, tá? Então, isso aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho pra gente. Então, vamos lá. Eu preciso, então, novamente, né, definir as coordenadas esféricas, tá? E, inicialmente, eu vou desenhar uma esfera de raio igual a 1. Então, eu vou criar aqui o meu R, um R maiúsculo, digamos, R unitário, né? R igual a 1. E aí, na esfera, o que acontece? Tanto φ quanto θ são variáveis, né? Então, eu vou ter que, para o meu φ, eu vou, então, criá-lo através da função linspace. E aí, eu vou fazer o φ variar de 0 até 30, tá bom? Em passos de π, de 0 até 30. Vou definir o meu θ como sendo, então, linspace, o θ eu vou fazê-lo variar de 0 até 40, pessoal, em passos de 2π, tá? Depois vocês podem modificar, tá bom? Aí, né, todos esses parâmetros. E desenhar a esfera que vocês quiserem. Vamos lá. E aí eu vou criar, então, o meu vetor φ e θ, que vai receber, então, a malha, né, de grade. Então, a minha mesh grid, e aí os parâmetros são φ e θ, tá? Tá aí, então, φ e θ. Vou dar o ponto e vírgula. E agora eu vou escrever as equações, então, da minha esfera, em coordenadas esféricas. X igual a R vezes... O R é um parâmetro, é um número fixo, então eu não preciso colocar o ponto antes do símbolo, né, de estrela, vezes seno de φ. E agora aqui sim eu preciso colocar o ponto, né, antes da estrela, cosseno de θ.
Então, x é r seno φ cosseno θ, tá bom? Dou ponto e vírgula. Vamos agora expressar a equação de y, que é r vezes seno de φ. Então, seno de φ novamente, e agora vezes aqui o seno de θ. Vamos dar o ponto e vírgula. Z igual a R vezes cosseno de φ, pessoal. O ZR cosseno de φ. Dou ponto e vírgula. E agora eu vou então criar uma função, né, que vai receber essa mesh, né, a mesh, a minha malha de pontos x, y, z. Eu vou criar aqui um parâmetro h1, que vai ser então o mesh, que eu vou criar outros depois, de x, y e z, tá ok? E aí vamos dar o Enter e vamos já ver a nossa figura 2. Olha, a nossa figura 2 ele já desenhou a nossa esfera, tá certo? Tá aqui. Eu vou definir algumas cores, pessoal, né, das bordas. Então aí eu vou dar minha função set, tá bom? Então set, a minha função h1, e aqui eu vou definir então, aí aqui é uma novidade, ó, eu vou escrever o parâmetro addColor, tá? Esse parâmetro addColor nós já vimos, marker addColor, né, no parâmetro, na função plot, algumas aulas atrás, só que aqui é addColor. E aí, entre colchetes, eu defino alguns números, pessoal, que tem a ver com cores, tá? Geralmente, eu vou colocar aqui, ó, 0.6, 0.6 e 0.6, tá? Vamos dar um Enter e vamos ver aqui a diferença, né? Ele mudou pouca coisa, né? Na verdade, eu acho que já estava... Ah, não, ele deu um erro aqui. 7H1 eu escrevi calor, né? Calor. Aqui tá errado, é 7H1. Vamos colocar aqui add, color, né? Color. Vamos novamente colocar o nosso vetor 0,6, 0,6, 0,6. Agora sim, vamos ver aqui é o cone. Ah, sim, aqui ele mudou então, né, as cores dessa esfera. Olha, ele deixou numa cor aqui próximo do cinza, né? Parece que é próximo do cinza. As cores dos meridianos e dos paralelos. Então esse comando, pessoal, ele mexe basicamente nisso, tá bom? Muito bem, eu quero agora representar nessa minha superfície esférica um certo meridiano e um certo paralelo, tá? Então vamos lá, eu quero, para definir o paralelo, então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fixar o quê? Um ângulo θ, né? Porque o ângulo θ aqui fixo, ele define um certo paralelo na superfície dessa esfera, e o que vai ser variável é apenas o ângulo φ, né? Mas o θ ele é fixo. Então, para desenhar o paralelo, basta simplesmente a gente fixar em um ângulo θ, digamos 60 graus, π sobre 3, tá bom? E eu vou fazer variar o φ, pessoal, da seguinte maneira. Φ, então, vai ser igual, ele vai de 0 em passo aí de 0,1, tá? Até 2π, né? Porque eu quero na volta completa. E aí eu vou adicionar aqui, ó, mais 0,1, tá? Mais 0,1. E aí, novamente, eu coloco as minhas equações, né, de x e de y, tá bom? Então, x vai ser igual a seno de θ, que é fixo, né, vezes cosseno de φ. Então, esse vai ser o meu x, né, seno θ cosseno φ, né, o r igual a 1, tá?
Vamos dar o Enter. Deixa eu ver o que... novamente aqui eu escrevi o θ errado. X igual a seno... É assim, θ com TH, né? Vezes cosseno de φ, pessoal. Pronto, agora sim. Vamos lá. E agora eu vou escrever a equação do y, né? Y igual a seno de θ vezes seno, né? Seno de φ. Tá ok? Dou ponto e vírgula, dou Enter. E agora eu vou então escrever aqui a minha função z, né? Que é então o cosseno de θ, só que aí eu vou multiplicar, pessoal, por um outro comando agora, tá? Aqui vai ser um pouquinho novidade para vocês, um comando novo, cosseno de θ, e aí vezes eu vou chamar a minha função ones, e aí eu vou colocar aqui como parâmetros 1 e o length, né? Length, que é o comprimento de x, tá certo? De x. Toda vez que você tiver dúvidas, né, no que uma função faz e qual é a sintaxe dessa função, você pode ir lá na lista de funções no site do Octave. Eu mostrei isso na aula passada e você consegue ver direitinho o que cada função faz, né? E aí eu vou então atribuir a minha variável h1, que já foi definida aqui anteriormente, né? Que é essa esfera. E aí eu vou, através do comando line, né? Line, x, y, z, tá? Eu vou mandar desenhar a linha, né? A linha desses parâmetros x, y, z, pessoal. Olha aqui, ele já colocou a cor, né? É uma cor azul, que é o padrão, azul claro, padrão do Octave. Esse paralelo aqui na esfera. Vamos mudar a cor, pessoal? Vamos colocar aí uma outra cor e uma outra espessura para vocês visualizarem melhor. Eu vou dar então o comando set, variável h1, e aí eu vou definir a cor, né? Então, comando color. E aí isso aqui, depois vocês podem entrar no site do Octave e consultar todas essas cores, né? Aqui a cor que eu vou fazer é 0.7, né? 0.7, 0 e 0, tá? Opa, fecho colchetes. E aí também eu vou definir, pessoal, a minha line width, né? Que é a espessura da linha, né? Line width, que eu vou colocar como 1,5, tá? 1,5 para vocês visualizarem melhor. Olha só, ele já colocou aqui na cor, né? Numa cor próxima ao marrom, né? Ou ao vermelho, sei lá. Tá? Então ele desenhou aqui o paralelo da minha esfera. Muito bem. Agora eu vou fazer a mesma coisa, mas para o meridiano, né? Então no meridiano, para eu desenhar aqui um meridiano específico, eu tenho que definir quem? Eu tenho que fixar dessa vez o φ, né? E variar quem? O θ, tá certo? De acordo com as coordenadas esféricas. Aí eu desenho o meridiano. Então, muito bem, eu vou definir aqui, eu quero desenhar o meu meridiano principal, digamos o meridiano de Greenwich, né? O meridiano principal, que é aquele então para φ igual a 0, e aí eu vou fazer o ângulo θ variar, tá? É de menos π até π, e aí eu faço o meridiano completo. Muito bem, então eu vou definir aqui o meu φ como sendo igual a 0 e vou então definir o meu vetor θ como sendo de menos π em passo aí de 0,1 até π, pessoal. Tá? Ponto e vírgula. E agora eu vou então escrever as equações, né? X, Y e Z. Então x vai ser o seno de θ, vezes cosseno de φ. Y vai ser igual a seno de θ, vezes seno de φ. E o meu z, né, vai ser normal aqui, cosseno de
θ, tá bom? E aí, para eu desenhar então essa linha do meridiano, basta eu usar o comando line, tá bom? Então vamos lá, eu vou, então novamente chamando a função h1, né? Ela vai então receber line x, y, z, tá? x, y, z. Dou ponto e vírgula. E olha aqui, ele já desenhou o meu meridiano, né? Tá certo, pessoal? Não ficou aqui na frente, porque depois a gente vai dar uma outra função para mudar o ângulo, tá? De visão dessa esfera. Eu só vou mudar a cor e a espessura da linha desse meridiano. Então, a gente vai colocar aqui a função set h1, o parâmetro color, e a gente vai colocar aqui novamente, né, o vetor. Agora, aqui é o contrário, aqui vai ser em Z, né? Então, eu vou colocar uma outra cor que vai ser 0, 0 e ponto 7, tá? Fecho o parênteses. Ah, não, eu ainda preciso colocar a minha line width, né? Width, que é a espessura de linha igual a 1. Vamos colocar igual a 1. Tá, eu escrevi com letra maiúscula, pessoal. Aqui eu deveria ter escrito aqui o line width com letra minúscula W, tá? Tem que tomar cuidado com esses, são detalhezinhos que pega a gente. Então, H1, novamente, vamos colocar aqui color. E aí eu vou definir, então de novo, né, 0, 0.7. Tá, eu esqueci de colocar, na verdade, entre aspas, tá? Aqui entre aspas simples, faltou aspas simples. Então, line width, vamos colocar em um tamanho, uma espessura 1, tá? Pronto. E aí nós desenhamos, então, aqui o meridiano, tá? Na cor azul escura aí. Essa é a cor, né, que informa esse vetor aqui. Muito bem, e agora, o que a gente vai fazer? Vamos fazer um outro meridiano, pessoal, que é o seguinte, vamos fazer aqui um outro meridiano, que é o menos π sobre 6, tá? Então, vamos lá, novamente, φ igual, eu vou colocar agora menos π sobre 6, φ igual menos π sobre 6, o meu θ, então vai ser um vetor que vai cobrir o intervalo de menos π em passo de 0.1 até π, tá? Esse vai ser o meu θ. E aí, novamente, eu escrevo, né? Para evitar de escrever novamente, eu já vou aqui no meu histórico de comandos, eu vou escrever novamente o x. Vamos lá, x. Então, meu x é seno θ cosseno φ e o y é cosseno θ, né? Eu coloquei z, na verdade. Z não, é o y, pessoal. Eu deveria ter colocado y, é seno θ, seno φ. E o z também eu já coloquei, né? Cosseno θ, então não tem problema. E aí eu vou pedir, então, para chamar novamente a minha função h1, que é a line de x, y, z. Olha aqui, ele desenhou um outro meridiano aqui, ó, tá? Não tá dando para ver, eu vou mudar a cor para vocês visualizarem melhor. Eu vou, então, chamar novamente a função set, relacionada à função h1, e aí eu vou definir, então, a minha cor, né, color, como sendo, vamos lá, 0.7, 0 e 0, tá bom? E vou definir também a espessura da linha, né, a minha line width, como sendo, pessoal, 1,5, tá bom? 1,5. E aqui você consegue visualizar melhor, né, esse meridiano, né, que na verdade, esse aqui na verdade é o meridiano
principal, tá bom? Vamos colocar aqui os eixos iguais, só para a gente melhorar um pouco a aparência desse gráfico, né? Então, vou dar um axis equal, então já fica mais bonitinho, né? Com os eixos iguais. E aí eu vou mudar o ângulo de visão desse meu gráfico, né? Então, existe uma função, pessoal, chamada view, né? Vamos dar um view no gráfico, que tem como parâmetros. O primeiro parâmetro aqui é o ângulo que você vai rodar em torno do eixo Z, e o segundo parâmetro é o ângulo que você vai rodar em torno do eixo Y, esse ângulo em graus. Então, digamos que eu queira rodar em 60 graus em torno do eixo Z e em 10 graus em torno do eixo Y, tá? E aí está, então, a nossa esfera. Olha só, aqui está, então, o meridiano principal, né, de Greenwich. Aqui está um paralelo específico e aqui está o nosso outro meridiano também particular, tá bom? Muito interessante, né? Esses comandos, tá? Eu quero deixar na minha tela, então eu vou abrir uma outra figura, porque agora, pessoal, você poderia colocar, né, o nome dos títulos, dos eixos, né, enfim. E eu gostaria agora de mostrar para vocês, só para finalizar essa aula, como que a gente pode gerar superfícies de revolução, tá, no Octave. Muito bem, pessoal, então para a gente finalizar essa aula, vamos gerar aqui mais uma curva, tá? Dessa vez vamos desenhar uma superfície de revolução, tá, em forma cilíndrica, só para vocês verem mais um comando interessante que o Octave oferece. Eu vou inicialmente abrir uma nova figura aqui. Então vamos dar o comando figure e agora vamos então definir o nosso vetor x através da função linspace. Vamos supor que o x varie de 1 até 50, de 5 em 5. Vou dar o enter. E aí a nossa função, pessoal, a nossa curva tem a seguinte equação em coordenadas cartesianas: x igual a 1 dividido por z, por x. Então, o z é 1 dividido por x, 1 ponto barra x, tá ok? E aí, então eu vou criar um meu vetor, cujas coordenadas, os parâmetros são x, y, z, e ele vai receber, então, uma função, tá? Existe uma função chamada cylinder, porque eu sei que essa função aqui, ela tem simetria, né, cilíndrica, e eu quero, então, gerar a superfície de revolução desse z. Então, cylinder z, porque ele vai rodar essa curva em torno do eixo Z e vai gerar uma superfície de revolução. Então a função que faz isso é a função cylinder, e aí eu peço para desenhar, então usando a função mesh, a nossa malha, x, y e z. Menos z, eu vou querer mostrar z negativo, inicialmente, tá? Menos z, vou dar o enter, e olha só, né, a superfície belíssima aqui que ele gerou para mim, tá bom? Então, aí eu poderia colocar, né, o título, o nome dos eixos, enfim. Vamos só mudar, pessoal, o ângulo de visão. Eu vou dar a função view aqui e eu vou colocar como ângulos de rotação em torno, lembre lá, em torno do eixo Z e depois em torno do eixo Y, 110 graus em torno do eixo Z e 68 graus em torno do eixo Y. Aí você modifica, né, um pouco o ângulo que você visualiza, né, essa superfície, essa curva, tá ok? Então, basicamente era isso, pessoal. Você pode, inclusive, vamos tentar ver a parte de cima com Z positivo. Vou dar um mesh, novamente a função mesh, x, y, z. Digamos que eu queira mostrar agora, né, a parte positiva, a parte de cima. Olha só, a gente está visualizando aqui, né, aquela parte com Z positivo, tá ok? Se eu quiser voltar, inicialmente eu dou o mesh xy menos z. E aí a gente volta, né, para a figura original que nós tínhamos. Muito bem, pessoal, então espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido novos comandos para plotagem de gráficos no Octave. Então a parte de gráficos nós encerramos e na próxima aula nós vamos começar a ver coisas mais sofisticadas, tá? Ligadas mesmo mais à programação no Octave,
que é achar raízes de uma equação, né, algébrica, de um polinômio, tá certo? A gente vai ver bastante comandos interessantes e vamos também implementar códigos no Octave, por exemplo, o método numérico de Newton-Raphson, método da biseção e outras coisas interessantes, como integração numérica, equações diferenciais, tá certo? Então, espero vê-los na próxima aula e muito obrigado!